queridos amigos e amigas. Vira e mexe, nós ouvimos no noticiário sobre fundamentalismo religioso. Mas o que é fundamentalismo mesmo? Qual é a sua origem? Para nos trazer luz a esse tema, eu convidei para o programa de hoje o professor Leandro de Almeida, que é mestre e doutor pela Unicamp e é organizador de um livro sobre este assunto. Bem-vindo, professor Leandro. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Prazer é meu e hoje vou explorá-lo aqui sobre fundamentalismo. À vontade. Um assunto tão importante, não é, professor? Exato. Que hoje o fundamentalismo religioso é uma das principais causas de conflitos no mundo, não é mesmo? Sim, é um assunto importante, é um assunto sobre o qual as pessoas não têm, em geral, um conhecimento um pouco mais especializado. Não por culpa delas, mas pelo fato de que nós ouvimos na mídia falar sobre fundamentalismo, geralmente com algumas associações. Já é comum para nós ouvirmos falar de fundamentalismo islâmico. Isso é o mais recorrente. Então a gente ouve falar de fundamentalismo islâmico, às vezes de forma um pouco menos especializada. Tal postura de tal pessoa é uma postura fundamentalista. Você está sendo fundamentalista aí. É uma palavra que já foi incorporada ao nosso vocabulário, mas a gente, em geral, não conhece a sua origem, de onde vem, para se referir a quê. Então, eu acho importante pensar nisso, nesse tema hoje em dia. Essa associação com o mundo islâmico, ela vem muito por conta do atentado às Torres Gêmeas, né, em 2001, 11 de setembro. Eu acredito que seja muito por aquele evento, não sei a sua opinião, mas a partir de lá é que a gente começou a ouvir muito a palavra fundamentalismo. Aquele evento de 2001, ele foi fundamental para fomentar, disseminar uma associação entre Islã, religião islâmica, os muçulmanos, e o fundamentalismo, como se fundamentalistas fossem os islâmicos. Como se a religião islâmica fosse, por si, fundamentalista. Ou como se todos os islâmicos pensassem da mesma maneira, que é um grande problema, uma grande inexatidão, uma imprecisão histórica, conceitual, que deve ser evitada a qualquer preço. Mas, de fato, esse episódio foi muito importante, porque a partir daí, como quem foi o responsável pelo ataque foi o Osama Bin Laden, ele era muçulmano, ele era da religião islâmica, e ele tinha uma disposição do quê? De matar, no limite matar, e então houve essa associação entre essa religião e o fundamentalismo. Então eles seriam os fundamentalistas. Por quê? Indispostos à tolerância, indispostos à convivência com o diferente. Então, de fato, eu acho que você tem toda a razão. Esse episódio foi fundamental para essa associação de ideias. Então, vamos agora à exatidão, né? Que você falou que vamos esclarecer, né? Vamos esclarecer. Luz, né? O que é fundamentalismo e qual é a origem do fundamentalismo? Para a gente chegar à origem desse termo, a gente tem que pensar um pouquinho na história. A história, geralmente, ela tem esse poder de lançar luz, né? E aqui não é diferente. A história lança luz. O termo fundamentalismo, ou fundamentalista, ele é de origem cristã protestante, ou o protestantismo que vem da reforma protestante. Poderíamos dizer também, embora haja nuances aí, que ele vem do meio evangélico. Né? Onde? Quando? Por quê? Aqui o ouvinte precisa ter um pouquinho de paciência. Estados Unidos, final do século XIX. O que a gente tem? Estados Unidos, final do século XIX. O começo de uma ebulição social, de mudanças sociais, de mudanças no status que os protestantes, os cristãos evangélicos têm na sociedade. Porque algumas coisas começam a aparecer nessa sociedade que abalam um pouco a certa segurança, certo conforto
em termos de hegemonia que tem os protestantes nessa sociedade. Então, a gente pode pensar no darwinismo. Qual a questão do darwinismo? O darwinismo vem propor uma outra explicação, que não a explicação teológica, religiosa, conservadora, para a origem do mundo. Um outro elemento importante é o que se chama de alta crítica aplicada aos textos bíblicos. O que é isso? O que é isso? A alta crítica ela surge no meio protestante. Ela não vem de fora do ambiente teológico como um invasor. Não. São teólogos europeus que em anos, até séculos anteriores, começam a estudar a Bíblia como texto e ressaltar a importância de se estudar a Bíblia enquanto texto. Isso significa o quê? Reconhecer que a Bíblia é um livro com gêneros distintos, com maneiras de expressão distinta, com autores de diferentes épocas. E aí se questiona, de dentro do próprio protestantismo, aquilo que então era mais comum de ser afirmado, por exemplo, de que Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? De que as narrativas bíblicas são literais. Então, de dentro do protestantismo, há questionamento a essas posições até então bastante sólidas, né? Um outro elemento, a gente está formando aqui um cenário muito rápido, muito resumido, as coisas são sempre mais complexas do que isso, mas é também a presença muito forte do catolicismo que vem com a imigração, vem para os Estados Unidos, e aí isso faz o quê? Isso causa abalos numa certa maneira de ser, de entender a religião cristã. O que acontece, então, juntando esses 3 elementos? Final do século XIX, início do século XX. Os evangélicos, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, eles procuram resistir a essas influências, chamadas influências modernistas. Essa resistência se dá de 2 maneiras. Então, vamos pensar assim, nosso edifício teológico está sólido, está tudo bem, está tudo em ordem, aí vem essa onda modernista, e o que a gente faz? 2 atitudes. Uma delas, chamada de liberal, ela diz assim, não, a gente precisa se adaptar aos tempos modernos. A teologia precisa se adaptar aos novos contextos, às novas épocas, ao darwinismo, à ciência. Né? Então, precisamos mudar. Como que a gente vai se adaptar? Vamos tirar o peso do elemento científico da fé, como se a fé fosse unicamente válida se fosse cientificamente válida. Não, a fé é mais uma questão de sentimento. A fé é uma questão de convicção íntima, convicção pessoal. Se Darwin agora nos diz que o mundo não foi criado em 6 dias, isso não tem nenhum problema para a fé, porque a fé é uma questão de sentimento. Os textos bíblicos são textos simbólicos, alegóricos, literários. Isso não abala a fé. Essa é uma possibilidade de responder aos tempos modernos. Qual que é a outra possibilidade? É se fechar ainda mais nas suas convicções. É rejeitar totalmente esse modernismo e dizer Bíblia ou fé e ciência não se combinam. Darwinismo é um equívoco total. Alta crítica aplicada aos textos bíblicos, como se os textos bíblicos não fossem narrativas literais, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Todas as narrativas são literais. Se há presença de católicos entendendo de outra maneira a fé cristã, não, só há uma maneira de entender a fé cristã. Essa segunda atitude de resistência à modernidade, ela é a base do fundamentalismo. Então, para resumir a nossa história, que senão não acaba mais, a questão é a seguinte, o termo propriamente dito surge entre os batistas. A primeira formulação do nome fundamentalista para se referir a essas pessoas que defendem o que seriam os fundamentos da fé cristã, foi dado então, surgiu no meio batista em 1920. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para se referir aos cristãos
que entendem que há alguns fundamentos inegociáveis dentro da fé cristã. Se a pessoa que se diz cristã não defende qualquer um desses fundamentos, ela não é considerada cristã. E eu sempre preciso fazer uma colinha, talvez Freud explique porque eu não guardo esses fundamentos, mas está aqui no livro, eu vou ler bem rapidamente. São 5 os chamados os pontos do fundamentalismo. Então, aqui é aquilo que decide, você é cristão ou não? Se você defende a doutrina da inerrância das Escrituras, quer dizer, a Bíblia não tem erro de nenhuma ordem. Primeiro ponto do fundamentalismo. Nascimento virginal de Cristo. Segundo ponto. Expiação substitutiva, ou seja, Cristo morreu pelos pecados dos que creem. É preciso crer que é necessária uma expiação de pecados. Ressurreição corporal de Cristo dentre os mortos. Então a ressurreição é física e literal, uma coisa que nem todos os cristãos, ou, como disse, os liberais, alguns já admitiam que a ressurreição não era física, era simbólica. Não, para o fundamentalista é física, é literal. E finalmente, a autenticidade dos milagres, tal qual foram narrados nas Escrituras. Esses 5 pontos são os 5 pontos do fundamentalismo. É preciso aderir a todos eles para que se possa, então, ser chamado de cristão. Quem não aderia recebia justamente essas sanções, que se traduziram, na maior parte das vezes, por exclusões. Então, muitos professores de seminários foram expulsos dos seus cargos. Membros de igreja foram expulsos de suas igrejas. Candidatos ao ministério teológico, quer dizer, terminou de estudar no seminário, foi passar pelo exame de qualificação, para ver se poderia chegar ao pastorado, e ali emite uma opinião contrária a um dos fundamentos que seja. Você acredita na literalidade das narrativas da criação? Se ele respondesse que não, que era um texto literário ou simbólico, ele já poderia ser reprovado ali mesmo. E, professor, antes dessa época que você está falando, não haviam atitudes radicais, digamos assim, já em sua essência fundamentalistas? Sem dúvida. Essa é uma questão muito interessante, porque no livro que eu organizei a respeito, temos 2 textos que têm opiniões divergentes a respeito. Um dos textos diz que o fundamentalismo é um fenômeno moderno. É de agora, século XX, final do XIX, início do XX, de maneira concorde com essa história que eu contei. No mesmo livro tem um autor que diz, não, o fundamentalismo ele existe desde muito tempo, só não tinha um nome. E aí a gente pode pensar que fundamentalismo, inclusive hoje, numa opinião mais difundida, se refere a certas atitudes, certos comportamentos, certas maneiras de ser. Que maneiras de ser? A intransigência, a opinião de que a verdade está somente consigo, a impossibilidade de aceitar como verdadeira a postura alheia, são atitudes evocadas por esse termo. Antes do início do século XX não havia o termo, mas a atitude já sempre existiu. Inclusive, nós tivemos um episódio que você conhece bem e pode explicar aqui sobre a condenação do Miguel de Servetos, é isso? Esse é um episódio muito interessante que tem tudo a ver com a questão do fundamentalismo, porque ele é do século XVI, de 1500. Muito antes do nome fundamentalismo surgir. Muito antes do nome. Mas o que houve ali no século XVI com Miguel de Servetos? Miguel de Servetos, ele era um espanhol, um médico espanhol que escrevia também sobre teologia. E ele escreveu alguns livros, e em um dos livros dele ele questionava a maneira ortodoxa de se compreender a doutrina da Trindade. E o Miguel de Servetos, foi considerado então um herege. O que é o herege? O herege é aquele que tem posturas, tem opiniões
distintas daquelas consideradas as corretas, as verdadeiras. Miguel de Servetos escreveu livros e ele foi considerado herege pela Igreja Católica e pela Igreja Reformada. Então ele era um herege completo. Né? E é interessante, no século XVI, o Miguel de Servetos foi perseguido e não se achava o Servetos. E aí o que faziam? Queimavam em efígie, como se diz, quer dizer, faziam um busto da pessoa e queimavam esse busto simbolicamente, porque não acharam a pessoa real para ser queimada. Né? Só que o Servetos, o que ele fez em determinado momento da sua vida? Ele foi para Genebra, onde estava o João Calvino. João Calvino é um dos nomes mais importantes da Reforma Protestante. Ele já era procurado, já tinha sido acusado de heresia. Inclusive, em trocas, o Calvino já havia dito isso, eles já haviam trocado cartas. Né? O Miguel de Servetos vai a Genebra, assiste o culto na igreja em que o Calvino está pregando e o Calvino o vê. E, enfim, há toda um trâmite aí que leva à prisão e à morte na fogueira do Miguel de Servetos, com o patrocínio do João Calvino. Essa é uma questão polêmica, porque os calvinistas costumam dizer que o Calvino não teve muita participação nisso. Mas tem uma carta que o Calvino escreveu para o Farel, um dos seus amigos, e está traduzido isso, existe isso em livros, né, as cartas de João Calvino. Numa das cartas ele escreve ao Farel, ao amigo: se o Servetos vier para cá, não permitirei que ele saia vivo. Calvino escreveu isso. Servetos foi, vamos dizer assim, uma vítima da Inquisição protestante, se a gente quiser usar esse termo, né? Porque o protestantismo não teve essa Inquisição organizada como a Igreja Católica, mas teve os seus mortos por opiniões divergentes, os seus mortos por heresia. E o que me interessa mais nesse episódio é que eu descobri um contemporâneo desse episódio todo, que é um meu autor que eu amo de paixão, né, que é o Sebastián Castellón. Quem era o Castellón? Infelizmente, um ilustre desconhecido. Ninguém ouviu falar do Castellón. Raríssimas pessoas conhecem o Castellón. O Castellón foi contemporâneo do Calvino. Ele morou no mesmo pensionato do Calvino. Ele deu aulas de latim no colégio em que o Calvino era uma espécie de diretor. Então, eles foram pessoas próximas. Qual que é uma das grandes defesas do João Calvino proposta pelos calvinistas até hoje? Calvino era homem do seu tempo. Naquela época, a heresia se punia com a morte. Então, Calvino ele não fez mais do que agir segundo o seu tempo. E aí eu descubro o Sebastián Castellón, que foi homem do mesmo tempo, contemporâneo, e, arriscando a sua própria vida, escreveu livros contra a punição capital do Miguel de Servetos, dizendo uma frase que eu acho magistral. Ele diz: matar um homem não é defender uma doutrina, é matar um homem. E ele continua: se Servetos ofendeu com palavras e livros, deveria ser punido com palavras e livros, e não com a espada. E professor Leandro, quando é que começou esse achego, né, do fundamentalismo religioso com a política? Na verdade, talvez essas coisas nunca tenham sido tão distintas, né? Porque a gente pode pensar que o termo fundamentalismo evoca um ambiente religioso, mas a religião ela nunca foi distinta da política. Há sempre uma tentativa de se dissociar as coisas. A gente diz, no senso comum, religião, política, não se discutem. Religião é uma coisa, política é outra. Nunca foi assim. Na prática, não. Na prática, então, nem o Estado laico. No papel né? Na teoria, a teoria é mais bonita, né? Na prática, não. Na origem, o cristianismo não dá para dissociar o primeiro movimento de Jesus da política, impossível. Né? Basta lembrar que Cristo foi morto na cruz. A cruz era a punição à morte para o sedicioso. Quem que é o sedicioso? É o que se opõe à dominação do imperador. Né? Então não existe essa distinção.
Como, acho que com o passar do tempo na história, foi tentando-se, às vezes, certos autores, certos pensadores, dissociar as coisas. Uma coisa é religião, outra coisa é política. Mas essas coisas, de fato, elas estão sempre unidas. Né? De modo que, acho que dependendo do período em que a gente está na história, talvez se perceba menos a associação entre religião e política. Talvez essas coisas fiquem mais explícitas, mas elas sempre foram unidas. E o fundamentalismo, novamente para voltar a 2001, ele ficou muito associado a uma atitude do Islã, né, ou de alguns grupos islâmicos, que expressam um desejo de dominação. Inclusive há ramos do islamismo que tem a ideia da dominação universal, de dominar tudo, não pode ter nada que não seja a sua própria compreensão de fé, de vida. Né? A partir daí se associa mais prontamente. Né? Mas o fundamentalismo, mesmo na sua origem, ali no final do século XIX, início do século XX, aqueles cristãos evangélicos que são fundamentalistas, eles jamais vão dizer assim, política não é com a gente, não temos nada a ver com política, a política deixa para os políticos, não nos preocupamos com as decisões políticas, muito pelo contrário, são preocupadíssimos com as decisões políticas. Inclusive, a gente tem nos Estados Unidos um movimento de direita, o Tea Party, né? Que é o partido do chá, mas que é um movimento radical, de direita, e inclusive tem um amigo que escreveu um capítulo no livro sobre esse tema, que era sobre as aproximações e os distanciamentos entre o Tea Party e os religiosos. Porque há uma ala do Tea Party que é um tanto avessa à religião, mas há uma área muito interessada na religião e vice-versa. Religiosos muito interessados nas coordenadas de atuação propostas pelo Tea Party. Então, essa associação, ela atualmente, inclusive com a eleição do Trump nos Estados Unidos, ela está muito presente. Então, se a gente olha as estatísticas, os votos, o Trump tem um público muito fiel entre os protestantes brancos. Um público muito fiel. Ou, a gente talvez pudesse dizer, entre os protestantes evangélicos de maneira geral. Ou protestantes evangélicos é um pleonasmo, né? Mas entre os protestantes de maneira geral. Então, o que é mais uma evidência de que há essa associação. Isso para não falar do Brasil atualmente. Vamos falar. Existe fundamentalismo no Brasil hoje? Existe fundamentalismo no Brasil. Existe desde aqueles que se assumem como fundamentalistas, até com orgulho, e dizem, sim, eu sou um fundamentalista, porque eu defendo alguns fundamentos. Defendo que, para ser cristão, alguns fundamentos são inegociáveis. Nesse sentido, sim, eu sou um fundamentalista porque acredito nessa inegociabilidade dos fundamentos. E mas isso é em menor número. Mas acho que são poucos os que se assumem como fundamentalistas mesmo, porque o termo ganhou uma negatividade com o passar do tempo. Né? Mas toda pessoa que acredita na veracidade da sua fé, e somente da sua fé, é fundamentalista. Só ela tem a verdade. Está aberta aos valores culturais e religiosos do outro, né? Não está. A gente poderia, numa provocação light, se perguntar sobre a própria expressão de fé monoteísta. A expressão de fé monoteísta, o nome já diz. Há um único Deus. Então, se há um único Deus, só esse Deus é verdadeiro. Geralmente é da pessoa que afirma essa identidade. Só o meu Deus é verdadeiro. Tá, mas e o Deus do outro? Não, o Deus do outro é falso. O Deus do outro não existe. O Deus do outro é uma degeneração. Essa é uma atitude fundamentalista. Porque somente o meu é verdadeiro. Somente o meu vale.
dentro do próprio cristianismo, em que há o mesmo Deus, não, somente a minha interpretação é a correta do texto. Somente a minha leitura é certa, a sua está errada. Então, mas você não está aberto à possibilidade de interpretações distintas? Não. Isso é uma atitude fundamentalista, né? Não necessariamente ligada à consciência de que se está defendendo esses 5 pontos, mas aí o fundamentalismo como uma atitude de intransigência, de incapacidade de aceitar interpretações distintas, muitas vezes do mesmo fenômeno. Como disse, dentro do próprio cristianismo, há aquele que diz que apenas o seu corpo doutrinário é correto, de ninguém mais. É uma atitude fundamentalista. Agora, uma curiosidade, professor. Você fez mestrado e doutorado sobre teoria e história literária. Né? Literatura. Como é que você se interessou por estudar esse aspecto do fundamentalismo? Eu fiz, antes de fazer letras, contemporaneamente ali ao estudo de letras, na Unicamp eu fiz teologia também. E eu, durante o tempo, eu atuei na área religiosa, né? Não atuo mais, mas eu sempre mantive curiosidade em relação aos temas religiosos, né? E quando eu fui fazer um estágio de pós-doutorado nos Estados Unidos, eu já fui com segundas intenções, né? Eu fui pensando que eu iria escrever alguma outra coisa em paralelo aos estudos de literatura, né? E foi isso que eu fiz. Nos Estados Unidos eu tive acesso a bibliotecas maravilhosas que têm uma vastidão de livros sobre praticamente qualquer assunto. E aí então eu fazia os meus estudos durante a semana de literatura, né? E aos finais de semana eu lia essas coisas paralelas relativas ao fundamentalismo. Mas eu percebi que também era um assunto vastíssimo, é muita coisa, muitos autores, tudo muito vasto. Então eu convidei alguns amigos para escrever alguns capítulos que preenchem algumas lacunas dentro do tema. Então eu organizei esse livro. Inclusive o livro está aí, né, professor? Sim. Esse aqui é o Rostos do Fundamentalismo. Rostos do Fundamentalismo. Esse livro eu escrevi enquanto estava nos Estados Unidos, fazendo um período de pesquisas de pós-doutorado em literatura. Mas eu fui para lá já pensando em fazer alguma coisa paralela, né? Então, durante a semana, eu fazia os meus estudos de literatura e aos finais de semana eu lia livros sobre o tema do fundamentalismo. Mas era muita coisa. A bibliografia é vastíssima, né? Então o que eu fiz? Eu escrevi um capítulo a respeito e convidei amigos para escrever sobre algum aspecto do fundamentalismo que eu não podia contemplar. Então aqui nós temos contribuições de sociólogos, filósofos, teólogos, a respeito do tema do fundamentalismo. Então, como ele chegou ao Brasil, a relação do fundamentalismo com a política, um significado mais amplo do fundamentalismo, pensando que a atitude fundamentalista ela existe antes do nome fundamentalista. Então eu tentei preencher uma lacuna, né? E então veio disso, né? Veio da minha constante ligação com o tema da religião, mas como curioso do assunto agora, então aproveitei essas bibliotecas maravilhosas para escrever. E esse livro, as pessoas encontram ou está esgotado, professor? Esse livro ele foi lançado em 2017 e a editora teve alguns problemas para manter a venda, mas eu falei recentemente com a dona da editora, provavelmente ele volte. Agora já, em pouquíssimo tempo, ele deve voltar a ser encontrado na internet, que é onde é mais fácil encontrar. Então eu espero que em breve ele esteja aí novamente. E tem mais outros 2 livros ali. Esse aqui é sobre É Necessário Queimar os Hereges, Sebastião Castellón e a Liberdade de Opinião na Época da Reforma Protestante. Esse livro aqui foi o livro que eu escrevi depois que eu descobri o Castellón. Eu estava na França fazendo um doutorado sanduíche, estudando literatura, como sempre, né?
Mas, por acaso, eu, andando nas estantes da Sainte Geneviève, a biblioteca belíssima, né? Eu fui passear pelas estantes de teologia e vi um livro ali, que era assim, História da Tolerância na época da Reforma Protestante. E eu pensei comigo, havia tolerância na época da Reforma Protestante? E li, e era um livro de 2 tomos, de 400 páginas cada um. Falei, não vai dar para ler tudo, porque vai desviar o meu foco aqui. Eu li um capítulo só, que falava sobre tolerância na Genebra de João Calvino, uma coisa assim. Esse capítulo mencionou um tal de Sebastião Castellion, que escreveu algumas coisas em defesa da liberdade de opinião e contra a punição capital do Miguel de Servetos. Eu fiquei muito intrigado, porque eu nunca havia ouvido falar desse autor. Fui consultar a base de dados da biblioteca. Há Sebastião Castellion aqui? E havia 5 livros do Castellion. Aí eu fiz a mesma coisa. Durante a semana eu mantive os meus estudos de literatura. Aos finais de semana eu ia à biblioteca para ler sobre Castellion e os livros do Castellion. Então esse livro aqui é uma exposição, é bem expositivo, uma exposição do pensamento do Sebastião Castellion, um autor que eu acho que merece muito ser conhecido. Infelizmente é desconhecidíssimo, deveria ser parte da bibliografia dos estudos sobre a Reforma Protestante e sobre a Idade Moderna. Tem mais um livro. Esse livro é o mais fácil de achar. Eu escrevi com um amigo, o André Jorge. Uma outra herança reformada. Uma outra herança reformada, uma reflexão sobre a Reforma Protestante, mas levando em consideração o pensamento do Castellion. A história desse livro é a seguinte: o André Jorge, que é esse amigo, foi convidado para escrever um livro sobre a Reforma Protestante. Mas ele queria escrever levando em conta o pensamento do Castellion, que ele conheceu lendo o meu livro. Então a gente sempre trocava e-mails, e um belo dia ele falou, não, vamos escrever juntos então. Eu topei o convite, fiquei muito grato. E escrevemos junto. O que é esse livro? É um livrinho fininho assim, mas ele tem a sua dose de polêmica, né? Por quê? Porque a história do protestantismo, da reforma protestante, escrita a partir de uma perspectiva protestante, eu acho que ela tem um certo glamour, uma certa idealização das figuras importantes do João Calvino, por exemplo. Quando a gente introduz o contemporâneo, como o Castellion, a coisa muda um pouquinho de figura. Então, a gente traz aqui, oferece uma perspectiva, diria assim, ligeiramente diferente sobre a história da Reforma Protestante. Porque o Castellion vem falar que não foi bem assim. As coisas foram um pouco mais complicadas, mais tensas do que normalmente se pensa, né? Então foi uma época de muita batalha, foi uma época de muito sangue derramado. E essa história não é muito contada, né? Então a gente introduz um elemento aqui de perturbação a um cenário muito bonitinho e organizado. O Castellion ajuda a nos fazer pensar. Sim, eu acho que ele faz isso. Esse livro é fácil de achar, esse que está na internet, se colocar lá, está na editora, a editora vende, esse é mais fácil. E professor Leandro, toda essa sua produção em livros, o seu estudo, né, da literatura, hoje você é um integrante da Academia Saltense de Letras por conta de todo esse estudo e toda essa produção, né? Foi Sim. Agora em 2019 que você passou a integrar os quadros da ASLE? Isso, foi agora no final de 2019, né? Isso. A convite do confrade Marco Ribeiro e sob o patronato do Luiz Castellari, que foi um historiador, escreveu um livro sobre a história de Salto. Então, alguém que tem muito a ver com os meus interesses também, né? Eu fiquei bastante feliz de participar, né? Porque a gente está no meio de pessoas que têm uma coisa em comum, pelo menos, né? Que é o apreço pela arte, pela cultura, pela leitura, pelos livros. Então, o ambiente agrada bastante, né? E aqui na região, você leciona em alguma escola? Eu dou aula numa escola em Itu, o Almeida Júnior. O Colégio Almeida Júnior. Colégio Almeida Júnior, exatamente. Muito bom. Agora que nós já falamos tanto de fundamentalismo, e para encerrar o nosso programa, eu queria perguntar quais os caminhos da paz?
Essa é a questão de $1 milhão, né? Qual é o caminho? Mas eu acredito que a informação é importante, conhecimento é importante, a história é importante, conhecer a origem das coisas, como as coisas vieram a surgir, tudo isso eu acho muito importante. Leitura é importante, mas não é suficiente. Então, porque você pode ter pessoas que nunca leram um livro na vida e são capazes de respeitar a diferença. E você pode ter pessoas que passaram a vida lendo e são intransigentes, são incapazes de mostrar tolerância. Não é uma fórmula única, mas eu gosto daquilo que um autor que eu aprecio bastante, que é o Reza Aslan, que escreveu um livro maravilhoso sobre Jesus, né, o Zelota. Tem um vídeo dele em que ele comenta sobre isso. Ele fala sobre a dificuldade que os islâmicos encontram atualmente nos Estados Unidos, muito preconceito, muita discriminação, e ele diz assim, e eu acho que ele tem razão, qual é o caminho para mudar isso? Qual é o caminho para deixar de ser intolerante, para conseguir aceitar a diferença? E ele diz, eu endosso relacionamentos. Relacionamentos são capazes de mudar. Então, relacionamentos com pessoas diferentes de nós, relacionamentos com pessoas que têm opiniões distintas das nossas, que não são iguais a nós, que são de outra religião, de outra opção sexual, de outra cor de pele. Relacionamentos com essas pessoas têm o poder de fazer mentes mudar. Então eu acredito que, além de tudo que é importante, já disse, acho que relacionamentos são fundamentais. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Lado a Lado, viu? Muito obrigada por todas essas informações que você nos trouxe e vamos torcer aí por um mundo melhor, com mais tolerância. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a participação, foi uma satisfação grande. Espero que o público aproveite e vá atrás desse conhecimento, das leituras. A gente precisa disso. Com certeza. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. A sua companhia, você sabe, é sempre um prazer para mim. Sexta-feira que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração. Até lá!